amargosas. Então vou abrir um parênteses aqui. Quando nós falamos que Deus tem um cuidado com o zelo, com um zelo maior com o seu povo, é com o seu povo. Há um perigo muito grande que hoje se ensina, por exemplo, já vi pastores pregando, né? Você é a menina dos olhos de Deus. Isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é que Israel é o menino dos olhos de Deus. Israel. Então, se você faz parte de Israel, o Israel espiritual, no caso, a igreja, aí você é a menina, você está dentro da menina dos olhos de Deus. Então você está dentro desse ponto de proteção. Né? Deus está protegendo você porque você está ali. Porque você faz parte da menina dos olhos de Deus. Mas você não é a menina dos olhos de Deus. Há um problema muito sério na atualidade, que nós queremos elevar demais o ser humano individualmente. E isso é culpa da pós-modernidade, que bombardeia-nos com a ideia de que cada um tem a sua verdade e toda a verdade é válida. A minha verdade é minha verdade, sua verdade é sua verdade, podemos conviver com isso. E assim não existe uma verdade absoluta. Não é isso que a Bíblia ensina também. Então, quando nós falamos de zelo de Deus para com o seu povo, entenda exatamente como estamos falando, exatamente como está escrito, pelo seu povo. Ah, mas isso não pode se refletir individualmente? Claro que pode. Eu jamais vou dizer que Deus não vai proteger. Nós estávamos conversando sobre isso na sala de doutrina. Jamais não vou dizer que Deus não vai colocar os seus anjos, por exemplo, a nos proteger em determinadas situações. Claro que pode acontecer, mas isso faz parte do zelo como um todo. Da mesma forma que a chuva, diz Jesus, cai sobre justos e injustos. Então, muitas vezes nós não conseguimos entender como Deus consegue ou salva pessoas em situações que com certeza era para ser de morte, mas por outro lado, às vezes, pessoas morrem, crentes morrem em situações trágicas que nos fazem pensar. A famosa teodiceia, né? O mal, por que Deus permite o mal? E aí vem uma série de conjecturas em cima. Mas o mais importante é que Deus tem o zelo pelo seu povo, pela sua noiva, pela sua esposa. Se você faz parte do povo de Deus, se você faz parte, você é parte da esposa de Cristo, sem problema nenhum. Agora, fora isso, não me venha com essa de que, Deus, eu sou a menina dos olhos de Deus. Você é muito especial para Deus. Deus tem um amor muito especial por você. Muito cuidado com essa pregação que tenta colocar você num pedestal que você não merece, que eu não mereço, porque somos todos pecadores e como pecadores estamos destituídos, deserdados da glória de Deus. Só uma explicação, um parêntese, mas vamos voltar então. Então, de forma muito especial, vemos o cuidado de Deus através da vida de Paulo. Ele está falando, olha, eu estou cuidando de vocês, eu estou mostrando isso para vocês. E Deus cuidou do seu povo no Antigo Testamento, cuidou do seu povo no Novo Testamento e cuida até os dias de hoje da sua igreja. E Paulo então nos mostra que o zelo de Deus pode ser comparado ao zelo dele mesmo, mas não que Paulo está se engrandecendo aqui, mas mostrando a importância de nós refletirmos esse cuidado de Deus. Então, na realidade, o título do sermão, manifestando o zelo do Senhor, não é a ideia do zelo do Senhor sendo manifestado, mas é a ideia de você, com a sua vida, manifestar o quanto você reverencia o zelo que Deus tem por você. O quanto Deus tem, o zelo que Ele tem pela sua igreja. E aí, 3 coisas pelo menos eu quero destacar que eu vejo nesse texto. Primeiro, o zelo de Deus nos leva a uma fé pura. Se eu tenho de fato o zelo de dentro de Deus, dentro de mim, verso 2, eu vejo isso, eu tenho uma fé mais pura. Quando Paulo expressa sua vontade que os coríntios se aproximem de Cristo de forma semelhante a uma virgem se unindo ao seu noivo, ele está falando da importância da fé dentro daquela comunidade. Uma fé que tem que ser pura. E aí ele usa a ideia da virgindade, que todos nós sabemos, que é associada com a ideia da pureza, né? A fé que devemos ter é aquela que é completamente pura, que é inabalável, não permitindo que qualquer impureza afete. Paulo enfatiza a ideia de que nossa fé deve ser impecável, sem qualquer vestígio de corrupção, sem qualquer vestígio de dúvida. E essa afirmação de Paulo reflete a sua preocupação em instigar a pureza da fé que estava entre os coríntios. Da mesma forma nós hoje. Se você sente o zelo de Deus, você tem que mostrar isso. Então Paulo incentiva os coríntios a se manterem firmes em sua fé, comprometidos com Cristo em todos os aspectos da sua vida.
Quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, verso de número 5 da sua segunda carta, ele diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo. Homem, só Ele. Os coríntios estavam enfrentando uma série de ataques de impostores, que se autoproclamavam mestres. É por isso, queridos, nós temos que tomar muito cuidado. De uns anos para cá, de umas décadas para cá, começaram a surgir alguns nomes diferentes, né? Além daqueles que nós estamos acostumados, né? Padre, pastor, bispo. Aí começaram a colocar os apóstolos, né? Já tem até patriarca, né? Aliás, já tem até semideus, né? Tem um aí que se autoproclamou semideus. Isso é um perigo muito grande. E tem gente que vai nessas ondas. As pessoas que quando eu pergunto, quem consagrou você ao ministério pastoral? Eu fundei a igreja me consagrou. Não existe isso. Se você for ler, por exemplo, a história dos batistas, acontecia coisas interessantes, como quando os batistas estavam nascendo. Pessoas, às vezes, que já vinham convertidas, às vezes, pastores em outros grupos, eles entravam na igreja batista, eles pediam a consagração deles, eles pediam o batismo deles, para que assim eles pudessem ter autoridade. Da mesma forma nós. Não tem essa história de que eu vou me batizar, eu vou me autoproclamar pastor. Não existe isso. E alguns inventam, pegam a palavra de Deus ou pegam a sua experiência pessoal para dizer, não, mas Deus me chamou. Né? Eu conheço um que tentou a consagração e tal, mas a vida não era lá essas coisas diante do Senhor, não conseguiu aprovação. O que ele fez? Montou a sua própria igreja e hoje é pastor. Não tem autoridade à luz da palavra de Deus. Se não houver uma concordância da igreja, quando Jesus fala tudo que ligares na terra, ele está falando num aspecto disciplinar, mas o tudo você pode jogar para muita coisa. Então é papel da igreja realmente consagrar pessoas ao ministério pastoral, como no dia 23 estaremos aqui com o irmão Vitor, na sua festa de consagração. É papel nosso fazer isso. Agora, tem que estar debaixo da autoridade de outro pastor e da igreja. Não se autoproclamando mestres, não se autoproclamando doutores. Então, o zelo de Deus precisa ser visto com muito carinho nessa hora. Paulo enfatiza que a sua batalha era justamente para que os coríntios pudessem preservar sua fé de forma pura. Em nossos dias, vemos muitas pessoas que têm a sua fé manchada. E eu quero destacar, aqui eu vou transformar esse sermão num sermão misto, um expositivo com um temático, pelo menos nesse primeiro ponto. Eu quero destacar pelo menos quatro coisas que mostram que nossa fé não está muito pura às vezes. Primeiro, a mancha da tradição. A tradição desempenha um papel significativo na nossa fé. Só que a sua rigidez e inflexibilidade podem levar as pessoas a se afastarem da verdadeira mensagem espiritual. Então eu sou adepto da tradição, eu acho importante a tradição, porém nós precisamos sempre estar reavaliando a tradição. Lutero disse que a igreja reformada, sempre reformando, sempre analisando. Paulo estava apreensivo com os coríntios que estavam presos a tradições humanas, ao invés de focarem na essência da mensagem cristã. Esse é um perigo. Muitas tradições fazem isso. O uso inadequado da tradição pode estabelecer barreiras entre as pessoas e Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui, nós cantamos agora um cântico e uma música do cantor, não é? E no passado havia uma briga, né, que alguns diziam que só a música do cantor era válida, alguns chegavam a usar a expressão pesada, que só o cantor é inspirado. Me dói quando eu ouço isso. E eu ouvi isso de pessoas sérias, estudiosas e até pastores. Eu não canto. Quando o Inário para o Culto Cristão chegou, teve uma crise, semelhante a essa dos hinos e cânticos. Uma crise, porque não, é moderno demais. Não sei se os irmãos mais antigos se lembram disso, não sei se a Márcia, que é ministra, se lembra dessa crise, né? Eu, por exemplo, tenho pouco tempo de cantor, pouquíssimo, sabe por quê? Eu me converti em 85 e, se eu não me engano, o Inário foi lançado em 86. Aí quando eu entrei na igreja, a nossa ministra já adotou o Inário, nós compramos só o Inário. E o que foi criticado por causa disso é uma tradição. Eu fico boquiaberto, e é uma tradição que não afeta o Evangelho.
ritmo de música. Eu fico bobo, as pessoas preocupadas com ritmo de música. Preocupados, claro que tem que ter bom senso, eu já falei sobre isso, né? Eu ouvi uma vez uma música, até estava comentando com algumas pessoas no carro esses dias, eu ouvi uma vez a música Sou Feliz com Jesus, cantada no ritmo de rock pauleira, que doeu meu coração. Doeu. Porque a letra daquela música não pede isso, gente. Aí é diferente. Aí não dá. Não dá para você cantar uma música daquela com rock, né? Para mim é falta de bom senso. Nada a ver com espiritualidade. Por outro lado, na nossa segunda igreja, nós cantávamos, por exemplo, já Refúgio, a Glória Eterna, com ritmo de baião. Oh, coisa boa. Alguns exageravam um pouquinho, dançavam lá, né? Tá. Mas não tem problema nenhum, porque é uma música animada, é uma música alegre. Não há nada de errado. Então, a questão da tradição é um perigo muito grande. Não manche a sua fé por causa de tradição. Sempre avalie, sempre pensa. Olha se vale a pena ou não. É igual a tradução da Bíblia. Tem denominação aí que diz que a única tradução é inspirada, só fala desse jeito, é a Revista e Corrigida. Eu amo a Revista e Corrigida. É a que eu uso até hoje para mim nas minhas devocionais pessoais. É a que eu mais usei a vida inteira. Mudei agora, o ano passado, né? Aliás, esse ano, para a nova tradução, na Nova Almeida atualizada. Mas é uma tradição, porque a inspiração está na escritura original. Daí, se eu tenho bom senso, eu vou pegar 3, 4, 5 traduções diferentes para eu poder chegar a um consenso do que o texto original está querendo dizer. Isso se eu não tiver acesso ao grego ou ao hebraico. Se eu tiver, melhor ainda. Então, meus queridos, cuidado com a mancha da tradição. Outro problema que mancha muitas vezes a nossa fé, que mancha a pureza da nossa fé, é o legalismo. Que é primo, meio irmão, talvez, do tradicionalismo, não é? O legalismo se refere a uma abordagem rigorosa e inflexível, né, das leis religiosas ou morais. Isso pode fazer com que as pessoas se concentrem em seguir regras e regulamentos externos, ao invés de cultivar um relacionamento pessoal com Deus. O legalismo pode resultar em uma fé baseada em obras, onde as pessoas acreditam que podem conquistar a aprovação de Deus através de estrita observância de regras, em vez de depender da graça divina. Só que o ponto principal do legalismo nem é isso. Esse é o aspecto comum que você vai ler em qualquer livro, em qualquer lugar. Mas o ponto mais, que eu acho particularmente, o ponto pior do legalismo é que nós pegamos leis menores, e eu já expliquei sobre isso. Não essa história que alguém gosta de dizer, não existe pecadinho e pecadão. Mentira. Engodo, existe sim pecadinhos e pecadões. Com o contexto é que vai dizer. Mas é você pegar uma lei menor e colocá-la acima de uma lei maior. Quer ver um exemplo simples e fácil? Né? Estou socorrendo alguém num trânsito. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Meu pai, eu estava brincando de pique-esconder lá, não lembro muito bem, devia ter meus 8 anos. E ao me ajoelhar no meio do mato ali para me esconder, eu tive um corte muito grave no meu joelho. Um copo atravessou meu joelho de fora a fora, foi uma tragédia. E meu pai, minha mãe me pegaram, minha mãe pegou toalhas, cobriu o meu joelho e me botou no carro. E meu pai sempre foi uma pessoa muito correta em tudo que fazia. Andava sempre em baixa velocidade, sempre tranquilo. Naquele dia meu pai furou todos os semáforos que vocês podem imaginar. Entramos ali na Lindenberg, saímos do Ibis, nós morávamos em Novo México. Entramos ali na Lindenberg, aí tinha um guarda, ali tinha uma polícia rodoviária estadual, que eles tinham umas motos grandes, acho que era Amazonas, 1.200 ou 1.600 cilindradas, não lembro, muito grande. O guarda veio atrás da gente, ligou a sirene, mandando papai parar, e meu pai não estava nem aí pro policial. Até que o meu pai botou a cabeça lá de fora e falou, eu não posso parar, olha aí. Aí apontou para mim atrás do carro, atrás na garupa, no banco de trás. Minha mãe com as toalhas no meu joelho, já todas vermelhas, né? O policial entrou na frente do carro, saiu abrindo caminho para a gente até chegarmos no hospital. Meu pai desobedeceu leis? Desobedeceu. Mas tinha uma lei maior, mais importante, que era a vida. É isso que o legalismo faz.
O legalismo faz com que nós peguemos leis menores, às vezes, e as coloquemos acima de leis maiores. Os fariseus fizeram muito isso. E muita gente hoje na igreja faz a mesma coisa, coloca leis assim, leis menores, leis que não são tão graves assim, que às vezes são tradições. Por isso que tradição e legalismo são meio primos, né? Às vezes coisas que não passam de tradição são colocadas como lei, e aí extrapolam, acabam tratando com ignorância, às vezes espantam pessoas por causa do seu legalismo. Às vezes o legalismo pode ser refletido em interpretações estranhas das Escrituras. Tem pessoas que até hoje que insistem em dizer que tatuagem é pecado, por exemplo. E já vi gente séria pregando. Como me dói ouvir isso? Pastor, mas o senhor gosta de tatuagem? Não, eu não gosto. Oh, coisa interessante. Mas eu não posso, eu tenho que separar o meu gosto da teologia, da Bíblia, do que a Bíblia diz. Eu tenho que separar. Eu não posso chegar, eu não gosto, logo é pecado. Isso não existe, não é lógico. Não há lógica nisso. Então nós vamos recusar os irmãos que um dia fizeram, e mesmo aqueles que fizeram depois de convertido. Qual o problema? Pastor, mas você acha certo isso? Eu não acho nem certo nem errado, sabe por quê? Porque na vida, diz um certo sábio, tudo é vaidade. O óculos que você usa, o relógio que você usa, é vaidade. Agora, o que a lei estritamente diz sobre marcas no corpo? Nem está escrito tatuagem lá, marcas no corpo. O que a Bíblia diz? O problema ali era que eles faziam para lembrar dos mortos e adorar deuses falsos. Então, se você faz tatuagem com esse intuito, você está cometendo um erro gravíssimo. Mas se faz pela vaidade, você não tem a minha aprovação porque eu não gosto. Mas é meu gosto. Mas a pele é sua, é problema seu, não é meu. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, cuidado, o legalismo pode ser muitas vezes revertido dessa forma também, né? Aí a pessoa, porque tem uma tatuagem, ou tem uma barba, ou tem um cabelo, vou falar para todo mundo aqui logo, né? Ou então não tem cabelo, né, Vanderlei? Cadê o Vanderlei? Né? Vai ter preconceito, né? Porque é gordinho, aí o pastor, coitado, todo no sal, né? A gente precisa ter o cuidado para não deixar o legalismo falar mais alto. Mas nós manchamos também, vou continuar, eu vou me empolgar, gente. Como eu falei, esse negócio de sermão misto é meio complicado às vezes. Mas nós manchamos também a nossa pureza quando temos muito misticismo. Quando exageramos no misticismo. O misticismo abrange a procura por experiências espirituais diretas, intensas. Eu quero ter uma experiência com Deus. E aí você só procura isso. Mas não se preocupa em estudar a palavra, em querer uma vida de santidade, né? Embora a espiritualidade seja um elemento relevante na fé, o misticismo pode ser problemático quando ele leva as pessoas a confiar mais em suas experiências. E eu tenho os dois pés na frente quando alguém começa a falar, na minha experiência, sua experiência, meu amado e minha amada, não é doutrina, entenda isso. Doutrina é a palavra de Deus, é o que está escrito na palavra de Deus. Você pode ter experiências marcantes, como eu também já tive, mas isso não faz da experiência uma doutrina. E muitas vezes a experiência se caracteriza em uma exceção, por exemplo. Foi outra coisa que eu falei na classe de doutrina, na minha conversão. A palavra de Deus é muito clara, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Cristo. Eu não me converti assim. Eu me converti sentado à mesa da minha casa lendo as Escrituras. Ninguém pregou para mim, ninguém falou para mim. Mas eu não posso fazer disso uma doutrina. Eu não posso passar a evangelizar as pessoas mais ou menos assim, vai para casa, lê a Bíblia, fica lendo a Bíblia, que uma hora você vai ver. Aconteceu comigo, eu tenho experiência, aconteceu comigo. Vai para casa, lê a Bíblia. Não é assim. A Bíblia me manda pregar para essa pessoa, falar para essa pessoa. Tá? O misticismo se baseia muito nisso, nas experiências. É essencial que a fé esteja fundamentada na verdade da palavra de Deus, ao invés de ser conduzida apenas por vivências subjetivas, e ainda que objetivas, às vezes dentro de exceções. Então, cuidado com a mancha do misticismo. E a última mancha que pode afetar a nossa fé, estou no primeiro ponto ainda, sejam fortes, né? É a mancha da idolatria.
A idolatria consiste em reverenciar ídolos ou atribuir uma importância exagerada a algo ou alguém que não seja Deus. Ou seja, é destronar Deus, é colocar Deus em segundo plano, né? Isso pode comprometer a fé, pois desvia a atenção do verdadeiro Deus e coloca em outras coisas, coloca em outras pessoas, coloca em outros conceitos, coloca essas coisas, essas pessoas no centro da adoração e da vida delas. Existem diversas manifestações de idolatria, que vão desde a adoração a esculturas, a imagem de escultura, e aí a Bíblia é claríssima com relação a isso. Nada sabem os que conduzem as suas imagens de escultura e rogam ao Deus que não podem salvar. Nada sabem, dizia o profeta Isaías. Então é pecado sim, não tem esse meio termo. É apenas uma veneração, não existe isso. Colocou alguma coisa no lugar de Deus, é idolatria. Se você colocar o seu filho no lugar de Deus, você está sendo idólatra. Se você colocar o seu cônjuge no lugar de Deus, você está sendo idólatra. É idolatria. Nós poderíamos mostrar muitas outras coisas que caracterizam a idolatria, mas a idolatria é uma mancha na pureza da nossa fé. Será, meu amado, que nós não temos tido muitas vezes manchas desse tipo? Será que muitas vezes não temos tido a mancha da tradição, do legalismo, do misticismo ou da idolatria na fé pura que Deus pede a nós? Será que com isso nós estamos deixando de mostrar o zelo de Deus? Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que o zelo de Deus nos leva a um evangelho simples. Paulo falou isso com todas as letras, a partir do verso de número 3. C.S. Lewis, renomado autor britânico, escreveu um livro fantástico, Cristianismo Puro e Simples, no qual ele busca transmitir a ideia que a verdadeira essência do cristianismo reside unicamente na dependência da graça divina para estabelecer relações saudáveis com o próximo e com o Senhor. Atualmente, muitas pessoas acabam por complicar o cristianismo. O cristianismo é muito simples. Ainda é mais interessante ainda o fato de que o ser humano parece ter apreço particular em complicar tudo que é simples. Eu fico observando às vezes como as pessoas gostam. Deus afirmando categoricamente que nós somos salvos unicamente pela graça, por meio da fé. Acabou, não há nada mais na Bíblia que nos leva à salvação, só isso. Nós queremos complicar. O homem insiste em acreditar que pode fazer alguma coisa, que tem alguma ação que ele tem que fazer, que ele tem que contribuir com o processo de salvação. Deus deixa claro que não deseja mais sacrifícios, mas o homem continua apegado às suas penitências, aos seus jejuns vazios, a uma fé falsa. É crucial refletir sobre a mensagem que C.S. Lewis coloca nesse livro, tentando transmitir para outras pessoas a simplicidade que é o cristianismo. Essa mensagem desse autor nos lembra da importância de compreendermos essa simplicidade do cristianismo genuíno, baseado no amor, na graça, ao invés de nos deixarmos levar por complexidades desnecessárias e práticas religiosas vazias. Devemos resgatar a simplicidade e a pureza que o cristianismo verdadeiro representa, para assim nos aproximarmos cada vez mais do nosso próximo, daqueles que nos cercam, dando a compreensão plena do Evangelho, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, colocando o Senhor como nosso guia, como referência principal em nossas vidas. Samuel vai falar para Saul em 1 de Samuel, capítulo 15, verso 22. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Ah, meu amado e minha amada, Deus quer um cristianismo simples. A simplicidade do cristianismo complica a nossa mente depravada. Eu creio que é por isso que a teologia ficou uma coisa tão difícil. Porque nós temos muitas dificuldades de aceitar o simples. Parece que o simples é... Mas é só isso? Hã? E geramos essa dificuldade. O cristianismo, em sua essência, é uma religião baseada em crenças absolutamente simples, diretas. Sua principal ênfase está na fé em Jesus, na fé na obra dele, na fé que ele veio, na fé que ele vai voltar, e só.
Não temos que acrescentar mais nada. Não adianta, você pode acreditar em várias coisas, mas essa é a fé do cristianismo. Não muda a essência da fé. A mensagem central é que a salvação é exclusivamente pela obra de Jesus. Essa simplicidade é uma das características distintivas do cristianismo. Reflete a sua própria essência. Se você for ler outras religiões, você precisa se esforçar, você precisa ter o karma, você precisa se reencarnar, você precisa fazer obras, você precisa colocar bomba no seu corpo para participar da guerra espiritual. E o que Deus pede para nós? Obediência, fé. Não uma obediência cega a ponto de eu me tornar um terrorista e matar milhares de pessoas em nome da minha fé. Mas a fé cristã é até o contrário. Ela fala que você tem que morrer pela sua fé. Morrer pelo seu Deus. Paulo, o apóstolo, expressa uma preocupação em relação aos coríntios, pois ele percebe que eles estão sendo influenciados por falsas doutrinas, por falsos ensinos. E essas influências estavam obscurecendo a mente dos coríntios. Será que isso não tem acontecido conosco? A simplicidade da fé cristã reside tão somente em Cristo. Ele é considerado o caminho, a verdade e a vida. Sendo a fé nele o centro, o cerne da crença cristã. Qualquer coisa que acrescente complexidade ou desvie o foco de Cristo pode acabar complicando a fé. É por isso que, por exemplo, todas as vezes que eu falo da ceia, todas as vezes, eu falo da simbologia, da simplicidade da ceia. Em memória de mim. Não tem nada, não tem corpo, não tem sangue, não tem nada. Complicamos o simples. Jesus disse: fazer isso em memória de mim, acabou. Até que eu venha, acabou. Não tem que complicar. Eu estou dando um exemplo da ceia, mas aí você pode jogar para outras áreas da vida cristã. A salvação é a principal, óbvio. Não, você tem que fazer isso. Não. Creia em Jesus. A vida cristã já é tão difícil viver dessa forma pura que Paulo está dizendo aqui. Já é tão complicada. Aí eu quero colocar outras coisas para que eu possa lutar pela minha salvação. Não existe isso. Terceira e última coisa que caracteriza a manifestação do zelo de Deus em nós é que o zelo de Deus nos leva a um único evangelho. Essa é a parte que Paulo gasta mais tempo, mas não vai ser essa que eu vou gastar mais tempo. Nos tempos atuais, podemos aplicar poderosamente as palavras de Paulo. Há muitos pregando vários evangelhos. Temos o evangelho da prosperidade, que proclama que Deus não deixa seus filhos passarem dificuldades. Temos o evangelho do pensamento positivo. Temos outros evangelhos que eu não tenho tempo aqui para discorrer. O apóstolo Paulo tinha um grande temor em seu coração, pois ele percebia que os coríntios poderiam ser influenciados por falsos apóstolos que estavam distorcendo a mensagem pura e simples do evangelho e pregando um outro evangelho. Essa preocupação demonstra um profundo cuidado de Paulo, uma profunda dedicação do apóstolo, não só pela fé dos coríntios, mas também pela integridade do próprio evangelho. Essa passagem está evidenciando a importância fundamental ou crucial de manter a unidade da mensagem cristã em torno do evangelho. Paulo menciona a existência de outro Jesus, de outro evangelho, deixando claro que existe apenas uma verdade, uma única fé, que os crentes devem abraçar e seguir. A necessidade de unidade na proclamação do evangelho é um tema constante nas epístolas de Paulo. Pode observar, ler principalmente as cartas às igrejas. Sempre Paulo fala dessa unidade. O zelo de Deus pode ser claramente percebido na defesa da verdade do evangelho. Paulo estava disposto a enfrentar qualquer coisa para não deixar que a distorção ou a corrupção da mensagem de Cristo chegasse à igreja. E ele encorajava os coríntios a fazerem a mesma coisa. Essa postura demonstra o profundo cuidado que Deus tem pela fidelidade à sua palavra e pela revelação de Jesus como único Salvador e Senhor. Será que nós temos isso? Paulo enfatiza fortemente que a aceitação de outro evangelho ou de outro Jesus
não é algo tolerado na fé cristã. Ele adverte que aqueles que pregam um evangelho diferenciado estão iludindo e desviando os verdadeiros cristãos da verdade. Isso nos faz refletir sobre a importância da doutrina correta e a absoluta fidelidade à mensagem original de Jesus, que é o fundamento da fé cristã. O evangelho é Cristo morto, ressurreto, crido com fé, com uma verdade, uma fé genuína, crendo nele pela sua morte, crendo nele pela sua vida, crendo nele pela sua promessa de vinda, crendo nele na sua promessa de retorno. Será que nós estamos vivendo isso? Para concluir, e fazendo um rápido resumo, Paulo então está mostrando a preocupação com a fé dos coríntios e a pureza do evangelho. Devemos refletir sobre o zelo de Deus em relação à nossa fé. O zelo de Deus nos leva a uma fé pura, uma fé inabalável, sem contaminação. Paulo enfatiza a importância de uma fé impecável, livre de manchas como tradição, legalismo, misticismo e outras coisas mais, idolatria. O zelo de Deus também nos leva a um evangelho simples e direto, um evangelho da salvação, do arrependimento, baseado na graça divina e na fé em Jesus Cristo como Salvador. Todavia, as pessoas tendem a complicar a fé com rituais, legalismos, teologias complexas. Por último, o zelo de Deus nos leva a preservar a unidade do evangelho, pois existem diversas interpretações e versões, mas nós temos que viver dentro de uma única pregação, de uma única versão. Jesus morreu pelos nossos pecados, deu a sua vida por nós, Ele voltará um dia para levar os seus. Devemos defender a verdade da fé cristã contra qualquer distorção ou comprometimento contrário. Que Deus possa, meus amados, nos ajudar cada vez mais com o seu zelo, a refletir esse zelo. Que nós possamos ter essa convicção, primeiro, que nós temos que refletir o zelo com uma fé pura, uma fé genuína, uma fé que não se deixe abalar, uma fé que não se deixe levar. Segundo, que tenhamos um evangelho simples mesmo, sem nada muito complexo. E por fim, que tenhamos a certeza, né, que esse evangelho é único, além de simples, único. Não há outro evangelho. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer para eles: se alguém pregar um outro evangelho, pode ser um de nós, os apóstolos, pode ser até um anjo, ele diz, seja maldito, seja anátema. Que Deus possa fortalecer a nossa fé, que este zelo de Deus seja evidenciado em nossas vidas dia a dia. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar.